Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, nós vamos iniciar esse nosso conteúdo de hoje, essa nossa videoaula, tratando sobre a questão da linguagem. Isso mesmo, linguagem. E o tema que nós temos para discorrer nesse nosso encontro é linguagem e comunicação, a construção de sentido e realidades, né? Então, como se constroem sentidos e realidades a partir desta capacidade humana de linguagem e comunicação, inerentes à nossa existência, ao nosso ser no mundo. Pois bem, quando se fala de linguagem, nos vem uma pergunta que, desde Sócrates, ela nos acompanha. É a pergunta seguinte: o que é a linguagem? O que representa para nós, de fato, esse tema linguagem? Pois bem, existem diversos contextos em que o termo linguagem é usado, diversos contextos a que se pode aplicar sem nenhum problema o termo linguagem. Dentre essas possibilidades, aqui nós apresentamos algumas. Veja, podemos tratar de linguagem verbal, aquela que se usa palavras, isto é, as línguas mais diversas possíveis, certo? Existe a linguagem jurídica, uma linguagem que é própria da área do direito, que vai tratar da questão do ordenamento jurídico, jurisprudência, a Constituição, toda a documentação, toda a questão jurídica de direito. Por outro lado, também existem várias outras, como a linguagem popular, a linguagem artística, a linguagem musical, a linguagem matemática, linguagem artificial, né, ou linguagem da informática, linguagem corporal ou gestual e linguagem cinematográfica, bem como linguagem dos golfinhos e por aí afora. Então, é importante, né, que a gente reflita sobre cada uma dessas expressões e seus significados. Afinal de contas, nós somos seres linguísticos. A linguagem, ela é inevitável. Então, alguém poderia dizer, a questão da liberdade da linguagem, por exemplo, alguém pode se colocar numa condição de se isentar da própria liberdade. Isso é possível. Mas ninguém jamais conseguirá se abster da linguagem, certo? Você pode até submeter a sua liberdade a alguém, mas submeter a sua capacidade linguística a ponto de se tornar um sujeito desprovido de linguagem, isso é impossível. Somos seres linguísticos. E vamos entender um pouco mais sobre essa questão nos conteúdos a seguir. Aqui nós percebemos, né, a linguagem ela pervade, né, ela permeia todo o nosso ser. A linguagem ela está dentro e fora de nós e é isso que somos linguagem, certo? Então, fora de nós encontramos linguagem, dentro de nós há um movimento de linguagem e todo o nosso ser não é outra coisa senão linguagem. É impossível não comunicarmos alguma coisa pelo simples fato de existir. Já comunicamos algo. Então, a linguagem na história, né? Quais seriam, portanto, os eventos mais marcantes da história da linguagem e da comunicação? Aqueles que tiveram o poder de abrir novas possibilidades para a humanidade. Quais foram eles? Vamos entender um pouco sobre essa questão, percebendo que, certamente, o primeiro teria sido o processo de criação das línguas. Porém, não há conhecimentos históricos suficientes a esse respeito, certo? Para a gente poder definir o momento exato do surgimento das línguas. Existem mitos, existem relatos carregados de ideias, de suposições, mas não há como definir o momento exato em que aconteceu esse primeiro evento, esse primeiro momento de criação das línguas. Biblicamente, por exemplo, se vai perceber ali a questão da narrativa acerca da Torre de Babel, né, no livro do Gênesis,
que afirma que em algum momento houve uma distribuição de uma multiplicidade de línguas, uma espécie de confusão na comunicação, né? É uma tentativa de explicar esse fenômeno do surgimento da multiplicidade das línguas. Mas, claro, tanto este como muitos outros são, claro, tentativas de dar sentido àquilo que a gente não consegue ainda historicamente apresentar enquanto fato, ok? Há outros, porém, que puderam, né, ser estudados. Há outros fenômenos que puderam ser estudados para nos ajudar a entender isso, né? Portanto, são mais conhecidos, como a criação do alfabeto, a invenção da imprensa, e em nossos dias, o desenvolvimento, assim, avassalador da linguagem eletrônica e de todas as suas mídias. Dentre elas, esta que agora nós utilizamos para nos comunicar, manter contato apesar da distância, daí que a gente está numa distância, né, de espaço, numa distância territorial, no entanto, apesar da distância, ainda assim conectados, ainda assim próximos, certo? Que é essa questão das novas tecnologias, mídias, que de fato caracteriza-se como uma linguagem. Que nós temos o alfabeto grego, certo? Uma pequena ilustração do alfabeto grego, para nós podermos entender um pouco mais o que segue. A criação do alfabeto. Antes da criação e adoção do alfabeto na Grécia Antiga, eram os poetas que transmitiam oralmente muitos aspectos da cultura. Então, cabia aos poetas fazer uma transmissão oral daquilo que eles julgavam ser necessário. Então, havia ali uma linguagem possibilitando uma comunicação, mas era uma linguagem estritamente oral, até a chegada do alfabeto e, portanto, de uma linguagem escrita, certo? A juventude, na época, na Grécia Antiga, aprendia o que era piedade, amor, traição, tudo por meio de histórias, né? Histórias míticas e épicas, isto é, narrações sobre aventuras e desventuras de seres humanos, heróis e deuses. E, claro, era uma incumbência dos poetas fazer com que estas narrativas educassem os indivíduos sobre piedade, amor, traição, desventuras, alegrias, conquistas, e tudo isso de forma oral, pois ainda não havia ali esse conhecimento, esse acesso tanto ao alfabeto quanto a essa técnica importantíssima que foi a escrita. Então, era uma linguagem de ação baseada no relato de acontecimentos reais ou imaginários. Logo, a linguagem ali estava muito atrelada à ação. Todas as narrativas, elas vinham de encontro a fazer com que o indivíduo apreendesse o máximo de conhecimento possível através desses elementos, né, que apareciam, desses personagens, indicando sempre uma ação. Daí que a linguagem, nos seus primórdios, ela está muito imbricada, né, de conteúdos de ação. E esses conteúdos eram transmitidos através, principalmente, dos mitos, que faziam ali uma relação entre acontecimentos reais e acontecimentos do nosso mundo imaginário, que de fato é muito rico. Veja, é por volta do século XIX, aliás, século IX a.C., que se desenvolve o alfabeto grego, certo? Que já tinha uma base a partir do alfabeto fenício, né? O que facilitou a propagação da linguagem escrita na Grécia Antiga, dando então aí o início a uma grande transformação com inúmeras consequências. Por quê? Se até então toda essa transmissão acontecia através de uma linguagem estritamente oral, com o aparecimento, né, com a criação do alfabeto grego, que tinha por base o fenício, agora a linguagem toma uma gama de outras perspectivas. O relato, que antes era tão somente oral, ele foi perdendo a relevância exclusiva de antes, pois o texto escrito, o texto materializado, né, que lentamente ia se difundindo na Grécia Antiga, ele falava por si mesmo, e para escutá-lo, não era mais necessário a figura do orador ou do poeta.
Bastava que o sujeito tivesse acesso ali ao papiro, né? Ao texto escrito, né? Ao texto materializado. E aí, ele próprio podia fazer a leitura e fazer a interpretação da narrativa que estava ali exposta. Antes não era assim que acontecia. Era necessária a presença do poeta, né, do orador, que ia ali fazer a sua exposição, ajudar a fazer a interpretação do que estava sendo exposto. Com a linguagem, já dentro dessa possibilidade de se apresentar em textos escritos e que se difundiam de maneira muito rápida, algumas coisas foram mudando, né? Os relatos orais foram perdendo mais relevância, o indivíduo ganhava mais autonomia em relação ao contato com o que era transmitido e com a interpretação, e a figura do orador perde um espaço de muita relevância em consideração a esse período pré-construção do alfabeto grego. Aqui nós temos essa ilustração de duas máquinas, né? Uma já com uma impressão e a outra aqui um tamanho mais realista para nós entendermos o que era a imprensa, né? Daí que veio o nome hoje imprensa. Vocês já devem ter escutado várias vezes, olha, chegou aqui a comitiva de imprensa, chegou aqui o pessoal da imprensa, né? A imprensa está batendo nessa tecla. Mas de onde veio essa noção, essa ideia de imprensa? É porque o termo imprensa que hoje nós corriqueiramente utilizamos nas nossas falas vem desta máquina, cujo nome é imprensa, que era utilizada para prensar o papel e aí, a partir desta ação, inserir no papel, quaisquer que fossem ali, o texto que se desejava, né? Hoje as coisas estão muito mais evoluídas. Você já tem uma impressora, né? Não é mais uma imprensa. Você tem uma impressora que você consegue enviar o seu arquivo via Bluetooth, né? Via Wi-Fi, do celular para a impressora. Mas não foi sempre assim, acredite. No passado, a grande revolução foi o surgimento da imprensa. Esta máquina bonita que nós estamos vendo aqui. Ela foi o pontapé inicial daquilo que hoje a gente muito se alegra, né? Quando pega um livro impresso, quando pode imprimir da impressora de casa o material que deseja, né? Mas tudo isso teve um princípio, né? Um meio, e agora nós vivemos algo próximo do ápice, mas a tecnologia não para de avançar. Ok? Então, vamos entender um pouco mais sobre a questão da invenção da imprensa. Primeiro, perceber que a imprensa, né, só a partir do século XV que surge esse grande invento chamado imprensa, cujo criador, o idealizador, o criador, foi o Gutenberg, né? Ele provocou essa grande revolução quando ali desenvolveu uma máquina que possibilitava colocar no papel uma quantidade maior de texto, que o texto escrito, o texto manuscrito, e aí Gutenberg teve esse papel importantíssimo, alavancando esta revolução na linguagem, quando propõe uma outra maneira de transmitir aquilo que antes era transmitido só de forma oral, depois de maneira manuscrita, de forma manuscrita, agora com a imprensa isso ganha grandes proporções no alcance das narrativas, das ideias, das discussões, que não mais são apenas oral, nem apenas manuscrita, mas que é possível produzir mais com esta máquina. Os livros, né? Falar em imprensa logo nos remete também a falar de livros. Daí que os livros, que antes eram tão somente manuscritos, eles passaram a ser impressos e tornaram-se produtos que podiam ser obtidos com muito mais facilidade. E isso fez o quê? Fez abriu uma porta para inúmeras outras possibilidades.
favorecendo a educação, a expansão da alfabetização e a divulgação das ideias filosóficas e científicas, certo? Então, o surgimento da imprensa, daquela máquina que mostramos agora há pouco, possibilitou a abertura de uma janela enorme para o acesso ao conhecimento. Daí a gente vê que pequenos detalhes podem mudar radicalmente o norte da história. Agora, eis que, tendo passado por esses períodos evolutivos da linguagem, de uma linguagem tão somente oral, para o alfabeto grego, que tinha por base o alfabeto fenício, e isso atrelado necessariamente à técnica da escrita, né? Depois vem o surgimento, né, dessa grande revolução que foi a imprensa, mas aí eis que não para por aí esse processo de evolução da linguagem e das técnicas relacionadas à linguagem. Por isso que agora nós falamos da linguagem eletrônica. A linguagem eletrônica, essa linguagem que compreende grande quantidade de meios ou mídias, desde os antigos telégrafos, gramofones, até os atuais telefones, que hoje não dá para a gente utilizar só o termo telefone. Quase que não se utiliza mais o termo telefone. É iPad, iPhone, iPod, é tanta coisa, né? Smartphone, smart isso. São inúmeros nomes que se dá a próprio telefone, que antigamente bastava se utilizar telefone e esse termo dava conta de todos esses instrumentos, até porque eram mínimos, né? Era mínima a quantidade de meios de comunicação, né, telefônica. Agora já se tem uma quantidade enorme, diversificada, uma pluralidade de telefones, e a estes e a cada um deles se dá nomes específicos. Então, atualmente nós temos os telefones, né? E aí surgiram telefones, telex, fax, rádio, televisão, cinema, vídeos, fotocopiadoras, computador, internet, correios eletrônicos, telefones celulares, livros eletrônicos e tantas outras tecnologias que surgem cada vez mais em curto espaço de tempo, enquanto outras rapidamente vão se tornando obsoletas. Afinal de contas, quem de vocês tem um telefone tijolão em casa? Ninguém mais tem aquele telefone tijolão. Talvez vocês nem conheçam esse tipo de telefone. Era um telefone enorme, parecia mesmo com um tijolo. Hoje nós temos telefones minúsculos. Porém, agora já se está passando por um processo de que quanto mais a tela do seu celular é maior, né? Quanto mais polegadas tem a tela do celular, mais chique é o celular, mas nós estamos sempre desse processo de evolução. E é tão rápido que um celular, por exemplo, que você adquiriu no ano passado, chegando ao final desse ano já é considerado um celular quase que obsoleto, porque já tem novas tendências, né? G Play, G Plus, S, não sei o que, X, tarará. Então, é uma quantidade enorme de tecnologias que surgem como uma espécie de convulsão de linguagem eletrônica, e na mesma rapidez que elas aparecem, elas vão cedendo lugar a outras que rapidamente vão surgindo. Daí que, muito rapidamente, nós temos acesso a múltiplas linguagens eletrônicas que é tão rápido o seu surgimento, quanto rapidamente elas se tornam obsoletas. O problema da distância para a comunicação, que durante muito tempo causou tantas saudades, tanto distanciamento entre as pessoas, praticamente acabou. Ao menos em tese, né? Porque para um grande público, né, a gente vai perceber que, de fato, a questão do distanciamento foi sanada razoavelmente. Agora, por exemplo, nesse período de distanciamento social, as pessoas mais do que nunca descobriram que não estão separadas, não estão distantes. Houve um distanciamento social, mas não houve um isolamento social. São coisas diferentes. As pessoas estão cada vez mais conectadas umas com as outras, independentemente de tempo e espaço, certo? A linguagem
tecnológica, a linguagem eletrônica, favoreceu muito mesmo nesse período de distanciamento, de afastamento, distanciamento social, essa comunicação e essa quebra do paradigma da distância. Então, como resultado, o mundo transformou-se em uma grande aldeia global. Essa expressão, né, foi criada pelo comunicólogo canadense Marshall McLuhan, na década de 1970. E, na contemporaneidade, nós percebemos que ela ainda muito bem se aplica. De fato, nós somos cidadãos, cidadãs, pertencentes a uma grande aldeia global. Estamos todos conectados a alguém, a alguma coisa, e a todo instante. Aqui nós temos essa pequena ilustração. Diz o seguinte: Emma vê a mesa da sala. Numa leitura, ela percebe isso, né? Emma vê a mesa da sala de estar. E logo a criancinha pergunta, né? Mamãe, o que é sala de estar? E a mãe responde, é living. Ah, bom. Afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Vejam, é uma crítica, né? A questão da linguagem, como ela é utilizada, e aí a gente pode trazer para a nossa realidade, né, brasileiros, brasileiras, o quanto nós assimilamos na nossa linguagem termos, conceitos que não são propriamente nossos, né? Poderíamos usufruir muito mais da nossa própria, da linguagem na qual nós estamos inseridos e somos, e da língua, né, da nossa língua nativa. Daí que você talvez nunca tenha se questionado, né? Quantas vezes não já foi comprar um shampoo e um condicionador? O condicionador está na nossa língua nativa, né? Está na nossa língua original. Está em língua portuguesa. Você vai entender muito bem o que é um shampoo, o que é um condicionador. Aquele que condiciona os folículos capilares, etc. Mas shampoo, desde que você tomou conhecimento de que shampoo chama-se shampoo, talvez nunca tenha se questionado a origem desse nome e por que nós simplesmente assimilamos e não atribuímos a essa outra substância utilizada, né, no tratamento capilar um nome também que seja próprio da nossa língua, né? Seres linguísticos é o que nós somos e daquilo que nós não conseguiremos nunca nos isentar. Nós podemos fugir de tudo e de todos. Lá onde eu estiver e qualquer lugar em que eu esteja, lá serei sempre, sempre um sujeito linguístico. Nós não deixamos de ser um sujeito linguístico sequer quando morremos, porque o próprio fenômeno já diz sempre algo daquilo que se é, né? Então, mas isso você vai ver depois com um filósofo chamado Emmanuel Levinas. Então, por que a linguagem e suas transformações causam tanto impacto nas sociedades humanas? É a pergunta que não quer calar. Então, nesse processo, a linguagem ela constitui um instrumento natural, poderoso, que filtra e confere sentido às nossas experiências. Então, é por meio da linguagem que nós conseguimos filtrar e dar sentido às nossas experiências. Certo? Toda forma de conferir sentido, vai nos dizer o Echeverria, toda forma de conferir sentido, toda forma de compreensão ou de entendimento pertence ao domínio da linguagem. Não há lugar fora da linguagem a partir do qual possamos observar nossa existência. É precisamente por meio do mecanismo de reconstrução linguística que conseguimos ter acesso a fenômenos não linguísticos das dimensões corporal e emocional. No final das contas, Echeverria não está dizendo outra coisa senão que somos linguagem e tudo o que nos cerca e permeia nossas relações não é outra coisa que linguagem. E é por meio da linguagem que nos permeia e que somos nós, é um negócio estranho, né? Que nos permeia e que somos nós somos capazes de filtrar aquilo que nós
captamos, que nós observamos, que nós assimilamos, e além de filtrar, conseguimos dar sentido. Certo? Então, é por intermédio da linguagem que identificamos, classificamos e entendemos as nossas inumeráveis experiências do dia a dia. Quando penso, por exemplo, este é um lince, aquela é uma onça, tenho frio, mas faz calor, sinto-me oprimido, que gostoso. Então, nós estamos aqui fazendo identificações, classificações, certo? Acerca dos fenômenos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ok? Também é por meio da linguagem que nós expressamos essas experiências, né? E relacionamos essas experiências na medida que nós expressamos ela a outras pessoas. Quando digo a alguém, o lince me fascina mais que a onça, acho que estou com febre. Ele é um ditador. Chocolate é uma delícia. Também é por meio da linguagem que eu relato as minhas experiências às pessoas com quem eu convivo. Além disso, é através da linguagem que nós reconhecemos as experiências alheias. Quando digo ou penso, ele não consegue discernir entre um lince e uma onça. Ele parece doente. Lamento que você tenha sido injustiçado. Chocolate lhe dá alegria, não é? Então, essas expressões, elas nos deixam claro que é também por meio da linguagem que nós conseguimos captar, que nós conseguimos reconhecer as experiências dos outros. Não só expressar as nossas, mas reconhecer as experiências alheias. Também por meio da linguagem, nós estabelecemos vínculos e acordos sociais. Quando, por exemplo, eu assino um contrato ou um acordo, eu estou dizendo sim, aceito, concordo, prometo. E para isso eu tenho que utilizar da linguagem. Além disso, pela linguagem, nós somos capazes de transformar. Como isso? Quando, por exemplo, eu compreendo algo, eu digo basta. Para mim mesmo, eu digo basta. E procuro mudar a minha maneira de ser, pensar e agir. Então, pela linguagem, eu sou capaz de transformar realidades. Pronto, estou satisfeito. Não quero mais isso. Então, por meio da linguagem, internamente eu sou capaz de dizer pronto, já chega, basta, fim, ou o contrário disso. Além disso, pela linguagem, nós somos capazes de promover transformações sociais. Às vezes, de maneira pouco perceptível, né? E não nos detemos tanto a isso, mas há sempre um movimento em nós de transformação social que se dá por meio da linguagem. Quando digo basta para uma situação que envolve a coletividade, eu elaboro projetos que pretendem mudar essa situação, ou quando eu dou um voto favorável a um projeto, a um sujeito, a um candidato político. É uma maneira, através da qual eu estou utilizando de linguagem, para fazer ali, para provocar uma transformação social. Também é por meio da linguagem que nós conferimos sentidos à nossa existência. Quando, por exemplo, eu busco e vou encontrando respostas para perguntas clássicas, como quem sou? De onde venho? Para onde vou? Então, essas perguntas são expressões da linguagem, elas são pura linguagem. E a construção de respostas para essas perguntas, elas se dão também por meio da linguagem, certo? Então, não há nada fora da linguagem, porque se houvesse, ainda assim seria linguagem, portanto, nada subsiste fora da linguagem. Linguagem como filtro. O que é a linguagem como um filtro? Quando nós aprendemos a falar, ainda em tenra idade, ou seja, quando nossos familiares ou pessoas mais próximas nos ensinaram a língua do país, a nossa língua, né, de origem, ou da comunidade a que nós pertencemos, sem perceber, nós estamos aprendendo, junto com as palavras, a classificar os seres e as coisas. Então, na medida em que eu aprendo as palavras, que eu apreendo, que eu assimilo, eu também, por meio dessas palavras, de imediato, aprendo a como classificar os seres e as coisas. Nesse sentido, a linguagem também é um filtro.
De maneira semelhante, nós vamos ouvindo e aprendendo a fazer outras distinções no decorrer da nossa vida. Distinções mais emocionais, psíquicas, éticas, abstratas, como triste, feio, certo, errado, amor, desejo, etc. Então, a linguagem ela nos possibilita não só classificar seres e coisas materiais, quanto classificar seres e coisas imateriais. Do campo do psiquismo, da ética, da conceituação ética, certo? Das emoções, questões essencialmente abstratas. Então, desse modo, por meio de códigos e sistemas linguísticos, que são ensinados pela comunidade a que nós pertencemos, né, sendo, por isso, categorias socioculturais, já existiam antes que nós existíssemos, nós vamos aprendendo a organizar internamente as inumeráveis vivências que nós temos da realidade ou do que acontece durante toda a nossa vida. Nós vamos ordenando a partir da linguagem. Então, a linguagem também possibilita que a gente possa determinar o real. Então, falando em determinando o real, como produto sociocultural, a linguagem ela atua não apenas como um filtro que limita, mas também como um filtro que determina o que nós somos capazes de perceber e entender de nossas experiências da realidade. Então, a realidade ela só pode ser interpretada a partir da linguagem enquanto produto sociocultural. Por isso, é sempre bom a gente trocar experiências com pessoas de culturas outras. O único perigo que corre é sairmos do encontro com pessoa de cultura diferente com um enriquecimento cultural para ambas as partes. O único perigo é ambos ganharem com essa socialização intercultural, com essa relação de linguagens, certo? Nada se perde, apenas se ganha quando se tem essa abertura desprovida de preconceito para uma relação com o outro, aquele que é de outra cultura, aquele que traz um arcabouço de linguagem riquíssimo e que pode, assim, nos ajudar a enriquecer ainda mais as nossas habilidades, as nossas competências do uso da linguagem. Como também somos capazes de transmitir sempre alguma coisa que possa colaborar com o outro. Diz-nos Bandler e Grinder, na obra Estrutura de la Maria. Então, na língua falada pelos maiudos, grupo de indígena do oeste dos Estados Unidos, existem apenas 3 palavras para designar as cores. Uma delas é lek, refere-se ao que identificamos como vermelho. A segunda, ti, ao verde e azul. E a terceira, tulek, ao amarelo, laranja e marrom. Assim, enquanto nós que falamos português distinguimos uma blusa amarela de outra marrom com roupas de cores distintas, os maidus as percebem e classificam como sendo da mesma cor. Então, vocês percebem? Os maidus têm apenas 3 palavras para descrever as cores, enquanto nós temos inúmeras. Então, a questão da diferenciação pelo uso da linguagem. A linguagem como ação, como elemento sociocultural que impõe limites às nossas possibilidades de perceber as coisas e que às vezes nos confunde, fornecendo pistas erradas sobre nossas experiências, a linguagem também, ela indica sempre uma ação. A linguagem, ela é sempre ativa, não apenas no sentido negativo, restritivo, de filtro, como já elencamos. Ela também é ativa em um sentido positivo, gerativo, pois ela contribui para gerar realidades. Então, a linguagem, ela não só determina, ela não só filtra, classifica, caracteriza, como também ela cria novas realidades. Depois vocês também podem pesquisar sobre a questão dos neologismos. Daí a gente vai ter uma gama de conhecimento enorme para a gente brincar com as palavras, com as ideias. A linguagem também possibilita que eu, você, possamos criar a nós mesmos.
A linguagem possibilita ao sujeito ser esse sujeito que está sempre criando a si mesmo. Por meio dos códigos e sistemas linguísticos, nós aprendemos a organizar internamente as inumeráveis vivências nossas, né, do que acontece durante toda a nossa vida. Quase sem notar, nós vamos dizendo a nós mesmos: isso é assim, isso é de outra maneira, isso eu sou, isso eu não sou, isso eu quero, isso eu não quero. E essa construção de si mesmo através da linguagem não é uma coisa estranha, ela acontece o tempo inteiro. Só parece estranho quando você pega alguém conversando sozinho, daí você diz: olha, aquela pessoa ali gosta de conversar sozinha. Quando, na verdade, ela não é dizer que ela gosta de conversar sozinha. Ela conversa consigo mesma o tempo inteiro. Apenas, em alguns momentos, algumas pessoas que inerentemente têm esse exercício da linguagem, que dialogam, que conversam consigo mesmo, em algum momento, a pessoa sem se dar conta, estava ali nesse diálogo de maneira verbalizada, oralizada. Mas que este diálogo acontece internamente o tempo inteiro. Como isso é assim, isso é de outra maneira, isso eu sou, né? Isso eu não sou, isso eu quero, já isso ali eu não quero, né? Eu concordo com o que essa pessoa está dizendo, ou, poxa vida, eu não concordo com nada do que essa pessoa está falando. E às vezes isso pode nos escapar, né? De forma oral, né? Mas que é uma linguagem que está a fluir dentro de nós, certo? Agora, em alguns momentos, pode vir a aparecer, né, e transparecer o que nós pensamos quando, de repente, a gente se pega conversando sozinho e alguém escuta, tá conversando sozinho, o que, na verdade, é um diálogo que sempre existiu, é um bate-papo que sempre aconteceu, apenas se tornou perceptível à medida que foi verbalizado. A partir do domínio linguístico, cada um de nós é um observador que formula interpretações das experiências que tem, mesmo que de maneira pouco consciente, e com elas nós vamos modelando a nossa própria identidade, a forma particular de ser e de agir. Em outras palavras, as interpretações que cada observador dá às suas experiências geram, ao mesmo tempo, o tipo de observador que ele se torna. Então, na medida em que nós interpretamos o mundo e nós vamos gestando novas experiências, nós também vamos criando a quem nós somos a partir dessa capacidade de observação que temos ou não da nossa realidade. É importante perceber também que pela linguagem nós somos capazes de intervir no mundo. Então, nós somos seres linguísticos constantemente intervindo no mundo. Por quê? Por meio da linguagem, também nós comunicamos às outras pessoas os nossos desejos, as nossas opiniões, as nossas decisões e etc. Podendo, assim, intervir, né, e fluir no mundo e nos acontecimentos. Quando você, por exemplo, diz: abra a porta, por favor, vamos, sim, não, aceito, já chega. Você pode estar contribuindo para que ocorra desde uma simples ação coordenada até a criação de um futuro distinto para muitas pessoas. Às vezes, um sim, dependendo de quem diz esse sim, pode mudar o futuro da nação. Às vezes, alguém dizer já chega, dependendo da postura, da função, da responsabilidade que ele ocupa, pode implicar no futuro, né, na vida de muitas e muitas pessoas. Então, por meio da linguagem, nós somos capazes de intervir no mundo de maneira positiva ou de maneira negativa, a partir das nossas ações que vão desencadear uma série de outros processos futuros que implicam não só na nossa vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Chegamos ao fim deste conteúdo. Estará disponibilizado na plataforma para vocês uma atividade relacionada a este conteúdo, bem como o material em duas versões. Nesta versão de videoaula e na versão de slides no formato PDF. Estou à disposição de vocês. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem me encontrar através do WhatsApp, do e-mail e do Google Classroom. Ok? Bons estudos, fiquem bem, até o nosso próximo encontro.